Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. E o Corinthians, que tem a dupla de zaga mais cara do Brasil. Isso mesmo, pessoal, não é Palmeiras, não é Flamengo, não é Atlético Mineiro. A dupla de zaga mais cara do Brasil é a do Corinthians. Pessoal, e olha, do meio pra trás, o Corinthians tá bem, hein? Só na zaga, Veríssimo, Félix Torres, Caetano, que pra mim joga muito. E o Henrique lá, o Gustavo Henrique, que veio lá do Valladolid. Olha a zaga do Corinthians. Pessoal, o meio campo do Corinthians. Os volantes, Moscardo, Maicon, que pra mim é o mais abaixo. Fausto Vera e o Ranieri. Olha o volante do Corinthians, pessoal. Lateral ainda tem o Fagner, tem o Hugo, tem o Palácios, que parece que é bom. Tá bem ou não tá? Corinthians tá bem, pessoal. Do meio pra trás, eu não vou nem falar aqui, ó. Além do Corinthians ter a dupla de zaga mais cara do Brasil, também tem os dois melhores goleiros do Brasil, pessoal. O Cássio e o Carlos Miguel. Corinthians tá demais do meio pra trás. Agora falta o quê? Falta contratar atacante. E principalmente um centroavante. Mas antes de falar disso, pessoal, chega. Fortalece com o like aí. A meta você já sabe qual é. É 1000 likes. Vamos bater a meta outra vez. 1000 likes. E aqui tem corintiano suficiente para bater essa meta. Vou contar com a tua ajuda, hein? Vamos pro vídeo e fortalece. Vamos lá. Timão. Uma semana depois da reapresentação para a temporada de 2024, o Corinthians segue em busca de reforços. O Timão ainda quer melhorar o seu poder ofensivo. A missão, no entanto, não está nada fácil. Luiz Henrique segue como um alvo, mas o Flamengo também está de olho. Na semana da estreia do Campeonato Paulista, Mano Menezes conta com apenas 5 reforços. O zagueiro Félix Torres, os laterais Hugo e Palácios, o volante Ranieri e o meia Rodrigo Garro. Além deles, Gustavo Henrique também deve chegar para reforçar a zaga. E ainda há indefinição sobre Gabriel Moscardo. Não há certeza se ele irá se juntar ao PSG ou se retornará ao Corinthians em razão da cirurgia que fará no pé esquerdo. Desce a tela para o Corinthians, olha só. O Corinthians em jogo treino contra o União São João para a gente ver o time titular e também o time reserva. Então o time titular com Cássio, Veríssimo e Caetano na zaga, aí Fagner e o reforço Hugo também na esquerda. Ranieri também recém-contratado, Maicon, Rodrigo Garro também contratado, Matheus Araújo e Romero. E lá na frente o Yuri Alberto. Mas atenção para o time reserva, com Carlos Miguel, com Fernando Vera, com Rafael Ramos, com Palácios, com Fausto Vera, com Gustavo Silva, com Rojas, com Bidu e com Wesley. Mas aí a gente já, enfim, um spoilerzinho do nosso assunto também do setor ofensivo do Timão. Se o assunto é Corinthians, a Lili Nascimento chega ao vivo conosco então para atualizar tudo do Corinthians e essa busca. Lili, quando o nosso telão aqui, daqui a pouco a gente vai acender a luz, tá? Aqui a gente apagou a luz, daqui a pouco a gente acende a luz para Lili. Lili Nascimento, o Corinthians ainda tem essa vontade de contratar alguém também para o setor ofensivo? Bom dia. Com certeza, Mari. Bom dia, beijo para você, para outra Mari, para o Marra, né? Uma linda semana para todos e para o fã de esportes também. Sim, o Corinthians está de olho no setor ofensivo, principalmente, né? Porque ainda não contratou ninguém para o ataque, nem um centroavante e nem um ponta. Por isso que a grande prioridade aí do Augusto Melo é trazer um atacante, pelo menos 3, tá? Aí seriam 2 pontas e um centroavante, esse seria o sonho, o desejo para trazer o quanto antes para reforçar o Timão, que se você for olhar aí todas as contratações, né, trouxe lateral esquerdo, 2 na verdade, precisa de um lateral direito para fazer sombra ali com o Fagner na zaga. O Corinthians está muito bem servido. O Corinthians também quer pelo menos mais um meia de criação, porque hoje é o Garro e também o Matheus Araújo, mas principalmente ali no ataque, alguém para fazer sombra ao Yuri Alberto, um ponta também, porque hoje tem o Romero, tem o Mosquito que renovou o contrato. Então o Corinthians está assim no mercado de olho numa contratação para a linha de frente. Esse jogo treino contra a União São João de Araras foi muito importante aí para o Mano Menezes esboçar um time titular, também questão de entrosamento entre os jogadores. É claro que isso pode mudar no decorrer da semana. O Corinthians tem mais um jogo treino na próxima quarta-feira, isso contra o São Caetano, também aqui no CT Joaquim Grava, e aí no domingo contra o Guarani já é estreia pelo Campeonato Paulista. Portanto, é isso, de olho no mercado, mas trabalhando
trabalhando com muita intensidade aqui no centro de treinamento para essa grande estreia. E como Augusto Melo disse em entrevista, né, à CNN neste final de semana, sem pressa, porém de olho, sabendo que precisa de alguém ali no ataque, mas sem pressa. E por falar nessa entrevista, teve mais uma situação polêmica, né? Ele confirmou ali que desfez o negócio com o PSG, pediu o retorno do Gabriel Moscardo para o Brasil e para o Corinthians. Isso porque o PSG queria uma cláusula ali de segurança, de que se após a cirurgia no tornozelo esquerdo o Gabriel Moscardo não voltasse bem, aí o negócio seria desfeito. O Augusto Melo disse não. Se a gente conversou, né, e com a antiga diretoria também, de que assinaria o contrato, agora tem que assinar agora. Como não vai assinar, pode trazer o Moscardo de volta, ele fará a cirurgia no Brasil, irá se recuperar aqui também, cerca de 2 meses de recuperação, e volta a integrar o elenco do Corinthians para essa temporada, e posteriormente o Corinthians poderia vendê-lo ainda por um preço maior. Isso são palavras do Augusto Melo. A gente espera os próximos dias aí para saber o que será feito de fato, quando o Moscardo deve retornar ao Brasil, e também saber se isso muda os planos do Corinthians de alguma forma, né? Porque seriam 22 milhões de euros nos cofres corintianos aí ao longo dessa temporada e da próxima também. Então, se essa devolução, né, desfez o negócio com o PSG, mudaria alguma coisa em relação às contratações. Mas é isso. Corinthians na última semana de preparação, tem muita coisa para rolar e eu volto para falar com vocês com certeza. Perfeito, Lili. Fica com a gente também, tá? Porque, olha, você trouxe pra gente a questão também de calendário, né, do lado do Corinthians, a preparação para Campeonato Paulista. E a gente faz esse levantamento do que já tem até agora para a disputa do estadual. O Hugo e o Palácios, eu acho que no quesito lateral, né, gente, Marra e Mari, era uma posição que o Corinthians realmente precisava, né, se reforçar. Mas por enquanto focou só na esquerda. Na esquerda, não na direita, pro lado do Fagner, né? Félix Torres também pro sistema defensivo. Tem ainda o Gustavo Henrique, né, que pode ser anunciado aí oficialmente. O Ranieri, volante, e o Rodrigo Garro para meiuca. Acredito que nenhuma dessas contratações a gente pode avaliar que assim, esse setor o Corinthians não precisava. Ele contratou ali em setores que ele precisava. Mas quando a gente olha para o setor ofensivo, que aí é uma questão que a Lili até falou que o Corinthians trabalha, é importante, pela ausência de resposta do Yuri Alberto, parte por responsabilidade dele, parte por um contexto que não o ajudou. E quando você olha o time reserva, era o Bidu que estava meio que fazendo a ponta esquerda ali, que não é a dele nesse sentido, né, Marra? Não, é até mais a do Palácios, que pode ser um jogador mais agressivo. A gente falou sobre isso aqui na semana passada, de como, inclusive em jogos contra a seleção brasileira e contra a Argentina, ou seja, o Equador estava jogando contra Brasil e Argentina, né? Não preciso colocar a hierarquia do futebol, está meio sendo questionado, mas do futebol sul-americano, né, está muito claro, né? Ele jogou como um ponta, jogou como um atacante numa segunda linha, com o Estupiñán, só para você não falar que eu não citei o Brighton hoje, lateral do Brighton sendo o titular da lateral e o Diego Palácios sendo uma segunda linha. A única coisa que eu troco de tudo que a gente está falando ali, até daquela tela, é a pergunta, né? Precisa contratar reforços? Eu trocaria o ponto de interrogação por exclamação. Precisa. Pensando em toda a temporada, precisa. Precisa contratar com urgência? Então, observa o mercado. Observa, não precisa fazer uma loucura para trazer alguém que às vezes não tem condição de jogo agora, às vezes... acho que uma boa varredura sobre o mercado, mas um atacante mais perto da área. Não sei, mas semana passada, no final de semana, meu telefone quase explodiu aqui com o nome de Roger Guedes. Sim. E as pessoas me perguntando na rua, saindo, e aí o cara... Roger Guedes, vai, calma, eu tô de folga, no que está acontecendo. Sim, é porque ele é um cara que entregou muito na temporada passada, ele sempre entregou na carreira. Sim. A carreira dele é um sucesso. Mas se o Corinthians tem algo com o Roger Guedes... Eu acho até que eu não vejo ele como um 9, mas eu acho que ele potencializa o ataque. Claro. E aí quem tiver no ataque vai fazer gol. O Alberto chegou a fazer mais gols quando estava, com o Roger Guedes. Então, eu não sei se o Corinthians está trabalhando com essa preferência na agenda. Se tiver, para mim tá certo. Não vou gastar cartucho com outro se eu tenho esse match aqui daqui a pouco. Que já tem até a aceitação da torcida nesse sentido. Mas isso que a Lili traz da entrevista do Augusto, eu acho que também vai ao encontro do que você disse, Marra.
precisa contratar, mas também não precisa fechar para agora, Mari, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista também dá tempo do Corinthians ir entendendo a competição. Tem uma questão que você trouxe que eu achei muito interessante da janela. Esperar fechar a janela na Europa, às vezes o preço baixa de alguns outros jogadores, porque eles dão uma preferência, né, pro futebol europeu. Tem algumas ainda saídas pro Corinthians, né? Tem, mas eu acho que também tem riscos. Como tudo, né? Claro, porque eu acho que a pré-temporada é muito importante. Porém, quando o clube ele termina uma temporada com eleição e avança para outra, ele realmente perde essa janela, né, de você já preparar um planejamento no ano anterior. Então, o Corinthians ele dependia disso, não dava tanto para fechar negócios por conta do novo presidente. Então, acho que é entendível essa postura do novo presidente do Corinthians. Uma coisa me marcou muito na apresentação do Renato Augusto no Fluminense, quando ele fala sobre o momento dele, a chegada dele, e ele fala sobre, no Fluminense, ele, entre aspas, não ter a responsabilidade que ele tinha no Corinthians, tudo em cima dele. E eu acho que foi uma temporada para o Corinthians em que muitos jogadores ali pagaram o preço justamente por um elenco que não estava entregando, muito por conta das escolhas da diretoria, mudança de treinador, enfim, né? Toda a questão de planejamento. E eu acho que parte muito do Yuri Alberto isso também, pro Yuri Alberto, na verdade. Ele tem 22 anos, né? Bizarro, então, né, Mário? Ele tem 22 anos, ele é muito novo, ele pagou o preço mesmo de valor pelo que o Corinthians investiu nele, então teve toda essa questão também do tanto que o Corinthians amarrou do próprio elenco para ter o Yuri Alberto, e ficou muito na conta dele quando o Guedes saiu também, né? Então, acho que pegar a temporada passada como exemplo é muito difícil, porque foi um ano que não deu muito para valorizar a peça individual no Corinthians, né? O coletivo pagou muito caro por isso. E aí, eu acho que começar o ano de 2023, 2024, com uma dupla ali de ataque com o Yuri Alberto e Romero, não acho que seja o ideal para o Corinthians. Acho que pode ser o Yuri Alberto, mas talvez com outro parceiro ali no ataque, né? Outros parceiros pelos lados, né? O Romero foi quem entregou na reta final. Ele foi, mas eu acho que reta final é diferente de uma temporada, né? Então, acho que o Corinthians... O Augusto Melo, ele falou na coletiva, na apresentação dele também, que o Corinthians tinha um plano B caso não desse certo com o Gabriel, com o Gabigol. Então, acho que também tem essa expectativa. Colocou um nome lá em cima, não deu certo, o Campeonato Paulista está aí. Eu não vejo o Paulista como uma pré-temporada, eu vejo um campeonato muito difícil de ser disputado. É puxado, então acho que o time que encorpar melhor já no estadual, ele larga à frente. E aí acho que o Corinthians ele tem que tomar um certo cuidado para contar muito com essa janela lá para frente, sabe? Ô, Lili, alguma coisa de Roger Guedes, não quero também jogar numa fogueira aí nesse sentido, porque foi tudo muito rápido e muito partindo também de rede social, né? Porque tem uma informação que chega do Roger Guedes ali, talvez insatisfeito com a situação, alguns movimentos dele no Brasil, então isso também desperta, não que necessariamente o Corinthians tenha falado algo, e também do Aboubakar, né? Porque é um nome que, enfim... é muito grande para esse cara de dentro da área, ele seria uma baita de uma cereja do bolo, né? Com certeza, Mari, é muito importante a gente falar sobre esses nomes, porque realmente a possibilidade do Roger Guedes voltar ao Corinthians circulou muito aí nesse final de semana, e nessa mesma entrevista que eu citei anteriormente, o Augusto Melo disse que não, Roger Guedes não irá voltar, que isso não existe, que ele está muito bem no futebol árabe e que essa informação por parte do Corinthians não existe sobre o retorno do Roger Guedes, mas é claro que o torcedor gostaria muito, né? O Corinthians era outro com o Roger Guedes no ataque, então o Corinthians precisa muito se reforçar ali, porque perde Roger Guedes, perde o Pedro, perde o Adson e não traz ninguém. Então se reforçou nas outras posições. Segundo Augusto Melo, o Corinthians vai chegar ali na frente e vai trazer alguém. Sobre o Aboubakar, ele mantém aí que ele foi oferecido ao Corinthians, que o Corinthians gostou do jogador, que está em negociações, que tudo pode acontecer. Então o Corinthians ainda se mantém vivo aí na disputa pelo Aboubakar e pelo Luiz Henrique, a mesma coisa. A única coisa que ele citou, depois de falar do Luiz Henrique, que é um atleta que interessa muito, que foi oferecido também, é que o Corinthians não vai entrar em leilão. Em nenhum momento ele disse que o Corinthians desistiu do Luiz Henrique, mas disse que não vai entrar em leilão. Então Luiz Henrique e Aboubakar ainda estão no radar e Roger Guedes, segundo Augusto Melo, essa informação pro lado do Corinthians não existe porque ele está muito bem no futebol árabe. Bom, veremos se terá alguma atualização nesse sentido. Mas assim, o Corinthians ele precisa desse jogador mais de área ou mais de um ponta? Porque o Yuri Alberto, ele é um cara mais 9, mais móvel, né? Ele não é um cara
de ficar paradão lá. Eu acho que o Aboubakar tem um pouco... Na verdade, ele diferente, até tem velocidade, ele tem muita qualidade, tem habilidade de leitura de campo. Taticamente falando, ele é muito inteligente. Mas faz melhor um pivô. Mas ele é mais novizão, né? De centroavante mesmo. Se você buscar até mesmo lembrança do Yuri Alberto no Inter, lembra aquele jogo que ele arrebentou no Maracanã, que ele fez 3 gols no Maracanã e tal? 4-0 o Inter, 3-0, não sei. E ele... Gols em contra-ataque, em jogadas de velocidade, aproveitando linha alta do time adversário, e ele partia para receber ou chegava para finalizar. É uma característica dele, é uma característica que o Mano sabe e que o Mano pode optar pelo time. Ainda a contratação do Garro ajuda nisso, que é um baita de um passador, é um jogador que enxerga um jogo diferente, tem muita qualidade quando tem a bola e tem uma perna esquerda calibrada. Então eu acho que se for essa uma ideia de uma abordagem do Corinthians, vamos jogar um pouco mais no contra-ataque. E o torcedor do Corinthians se acostumou com isso, né? Foi uma mudança de cultura no futebol brasileiro e um caso de muito sucesso. Como o torcedor do Corinthians falou, não, tá bom, pode ser assim. Porque o Corinthians ganhou e ganhou muito jogando desse jeito. Depois mudou, deu passo para frente, tudo. Mas acho que se for essa abordagem, o Yuri Alberto pode se dar bem. Mas não tem nem reserva, né, Mariana? Então. Então, pensa em elenco, pensa na exigência da temporada. Vai ter que contratar. Ponta. Pode ser. Pode ser que... Mas, para mim, se você me perguntar, a prioridade é ter um outro atacante, mais perto do gol. Talvez até sendo uma opção diferente ao que o Yuri Alberto ofereça. Um jogador mais para segurar a bola, um jogador mais para brigar fisicamente na área. Eu acho o Yuri Alberto bom campo para correr, para depois definir. Até porque, dependendo da característica, você consegue jogar com os dois. Sim. Então, acho que... centroavante. Exatamente. Então, acho que dá para pensar nesse nome, porque o Corinthians, ele escolhe começar ou terminar a temporada fazendo realmente uma limpa no elenco, né? Então, não são contratações pontuais, é quase uma reformulação. Então, a ideia mesmo, e eu acho que a grande dificuldade da nova diretoria é pensar nos 11, mas também em peças de reposição, porque, com certeza absoluta, a ideia não é repetir o desempenho da temporada passada. Minimamente para mais, né? Então, com o time que o Corinthians tem hoje, ainda é muito pouco. Bom, veremos se o Corinthians vai conseguir contratar alguém até o início do Campeonato Paulista e nos próximos meses a gente vai atualizando. Vamos lá, rapaziada. Eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante, pessoal. Com os atacantes que tem, eu acho que dá para ir até o meio da temporada, onde abre a segunda janela. Dá pro Corinthians ir com os atacantes que tem. Porra, pelas beiradas, pô. Tem o Mosquito e o Wesley, mano. E o Romero. E o Yuri de centroavante. E lembrando que o Matias Rojas pode jogar por uma das beiradas, pessoal. E o Garro centralizado. O que precisa mesmo é de um centroavante. Porque não dá pra contar com o Yuri Alberto, mano. Não dá pra contar só com o Yuri Alberto. Porque o outro centroavante que a gente tinha era o Felipe Augusto. Foi embora. Então, o Corinthians precisa de um centroavante para o Paulista. Será que dá para achar um num Paulistão? Será? Não sabemos, pessoal. Ou o Corinthians precisa de uma estrela, de um Cavani, de um jogador tipo Gabigol, um estrelado. Comente aí, pessoal. Use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Não esqueça, hein? Repito, aqui tem corintiano demais para a gente não chegar a 1000 likes. Então, fiel, alô fiel. Vamos ver, hein? 1000 likes. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço e